teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, e és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Suas vozes, pois é santo. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Bom dia. Que a paz seja sobre a sua vida. E nós estamos reunidos aqui diante da presença daquele que é verdadeiro, daquele que é bondoso. Como nós vimos agora há pouco, no nosso estudo bíblico, é nele que nós colocamos a nossa segurança, é nele que nós confiamos, porque nós sabemos que nenhum caminho de Deus é maldoso. Todos os seus caminhos são bons, são retos, são justos. E por isso nós colocamos a nossa confiança nele. Apesar de tudo, apesar de todas as circunstâncias da nossa vida, de tudo que existe e acontece, nós confiamos que todos os caminhos dele são bons. Mesmo que às vezes não pareça, por causa de situações que nós enfrentamos, por causa de dores que nós passamos, nosso Deus permanece bom. Nós estamos aqui reunidos para declarar isso, ele é bom. Nossa vida está nas mãos dele. Vamos ficar de pé? Quero convidar você, nós fazermos a leitura do Salmo de número 133. Eu quero convidar você a nós fazermos essa leitura juntos, em uma só voz. Vamos ler juntos? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Com todas as imagens que esse salmo usa, que são imagens estranhas, o óleo que desce sobre a barba, o orvalho de Hermon, ele usa todas essas imagens para dizer: é bom nós estarmos juntos. Esse momento aqui não é um momento qualquer. Esse é um momento onde, quando o povo de Deus se reúne, ele derrama uma bênção, uma graça especial sobre nós. E por isso é bom estarmos aqui. E a beleza de tudo isso é que não somos só nós que estamos aqui, Deus está presente. E Ele está presente para nos abençoar. Ele está presente para derramar graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. Bem, vamos orar? Pai querido, é bom estarmos aqui. É bom este momento onde nós nos ajuntamos, reunidos ao redor do Senhor, reunidos ao redor da sua palavra, para nos lembrarmos da sua bondade. Estamos reunidos aqui para aprendermos do Senhor,
para aprendermos o que é vida de verdade, para aprendermos a vida que vale a pena de fato, que é a vida caminhada ao lado do Senhor. Pai, que nós estamos aqui para lembrar de verdades tão preciosas, para exaltar a sua bondade, para engrandecer o seu amor, para exaltar a sua justiça, a sua grandeza, para declarar, Senhor, que não existe nada neste mundo mais valioso do que o Senhor. Não existe nada no universo mais belo do que o Senhor. Porque o Senhor está revestido de majestade, de glória, de luz e de esplendor, Senhor. Por isso nós queremos exaltar o seu santo nome nessa manhã. Que o Senhor seja exaltado na nossa vida, Senhor. Tira um pouco o nosso olhar, Senhor, das coisas desta vida e nos faz elevar o nosso olhar para o Senhor, para promessas e esperança tão preciosas que nós temos em Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Suas vozes, teu reino.
a glória para sempre. Amém. É o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Nosso irmão Tiago faz uma oração de adoração ao Senhor. Amém. Pode sentar. Quero ler um texto com vocês, um único verso, Salmo 51, versículo 17, que diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus, o Senhor não despreza. E um coração quebrantado tem a ver com isso mesmo, um coração quebrado, um coração que se desfaz, um coração que se esfarela diante de Deus, que é o mesmo que dizer que é um coração sincero, onde nós não precisamos ocultar nada de Deus, onde nós podemos expressar nossas falhas diante dele, os nossos pecados, e não sermos rejeitados, mas sermos perdoados. E o que o salmista está dizendo aqui em todo esse Salmo 51 é que o pecado tem nome. O pecado de Davi tinha um nome, que era adultério. Os nossos pecados também têm nome, que é a avareza, a incredulidade, a falta de confiança em Deus, a ganância, a mentira, a hipocrisia, o orgulho. Os nossos pecados também têm nome. E esse é o momento que, como igreja, nós nos reunimos para confessar diante do Senhor os nossos pecados. Para sermos sinceros diante de Deus, porque não faz sentido esconder nada dele, Ele sabe de todas as coisas. A sinceridade é benéfica para nós. Onde, por meio da exposição dos nossos pecados, nós temos a declaração de perdão. De um Deus que quer nos perdoar, e não apenas nos perdoar, mas nos purificar. Fale com Deus silenciosamente nesse momento. Quebre o seu coração diante dele. Apresente diante dele as suas falhas, as suas vergonhas, as suas culpas. Aquilo que você esconde no seu mais íntimo. Exponha à luz. Receba o perdão de Deus. Receba a purificação dos seus pecados. Uma vida nova. Fale com Deus nesse momento. Depois de um tempo de oração silenciosa, nós vamos quebrar com uma canção, mas fale com Ele, derrame seu coração diante dele nesse momento. Jesus, Senhor, me achego a Ti, Sua ira santa mereci, o Teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou.
porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Só as vozes, eu venho como estou. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Esse é o momento em que nós não confessamos as nossas faltas e os nossos pecados individualmente. Quando nós estamos juntos, nós confessamos coletivamente. E por isso eu quero convidar você a ler a oração, que está projetada no próximo slide. Para que juntos possamos confessar como comunidade as nossas faltas. Vamos ler juntos? Pai, o Senhor nos chamou para viver em comunidade e respondemos a esse convite, nos esforçando para transformar a sua palavra em nossa vida. Queremos ser profetas da verdade e do amor, mesmo quando nosso relacionamento não vai bem e quando nos falta um verdadeiro compromisso para com a sua igreja. Amém. E assim nós confessamos comunitariamente que juntos queremos ser anunciadores do amor e da verdade, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando a nossa consciência diante de Deus não está lá essas coisas, mesmo quando nos falta um engajamento, nós confessamos diante de Deus e dele recebemos perdão, para seguir adiante com consciência pura, com o coração limpo e com uma fé sincera. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Vamos ler mais um texto juntos? 1 Crônicas 29, de 10 a 14. Eu vou ler os versos pares e eu convido você a ler os versos ímpares. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Leamos juntos. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Esse momento, que nós chamamos de momento de ofertório no culto, é um momento onde nós dedicamos ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas, na plena convicção de que nada que nós temos é nosso. Tudo vem de Deus. E quando nós ofertamos, nós estamos reconhecendo: Senhor, isso aqui não é meu. Isso aqui pertence ao Senhor. Davi, ele fica maravilhado porque todo o povo generosamente está contribuindo, né? Levando itens para a construção do templo. Ele se maravilha e fala: Senhor, o Senhor é grandioso demais, o Senhor é majestoso, o Senhor está acima de todas as coisas. E até mesmo a nossa generosidade não vem de nós, porque tudo que nós temos não é nosso, é teu.
nós só devolvemos aquilo que vem das tuas mãos. Isso é um profundo senso de gratidão. Um reconhecimento de que a nossa vida não é nossa, o que nós temos não é nosso. Tudo vem de Deus e tudo é para Ele. Nós vamos cantar mais uma canção, eu convido você a ficar de pé. E se você veio preparado, você pode dedicar com alegria, gratidão, singeleza de coração, seu dízimo e sua oferta. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Suas vozes, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao
pastor José Carlos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Graças nós te damos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa de estarmos aqui, ó Deus, uma porção do teu povo reunido para te louvar, para te agradecer. Ó Deus, esse culto maravilhoso, Pai, que nós prestamos a ti. Ó Deus, nós somos pessoas, ó Pai, que precisa muito do Senhor. Ó Pai, aceita esse culto, essa adoração. Ó Deus, apesar de sermos pessoas, ó Deus, pecadoras, pessoas, ó Deus, que precisa sempre do Senhor. Ó Pai, prepara o nosso coração, a nossa mente, ó Pai, para que possamos, ó Deus, usufruir um pouco mais dos teus ensinamentos, das tuas palavras. Muito mais do que isso, Deus, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, para a honra e glória do teu nome. Ó Deus, nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Pai, não tem palavras para agradecer o que o Senhor tem feito por nós. Ó Pai, louvado seja o teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar? Maravilha, nós vamos fazer a leitura do breve catecismo de Westminster. Pode voltar um, por favor? Pergunta de número 62. Nós temos lido todo domingo aqui para nossa edificação, né, onde o breve catecismo contém as principais perguntas e respostas das principais doutrinas da fé cristã. Hoje pela manhã, às 9 horas, nós finalizamos o estudo do breve catecismo, né? Depois de um pouquinho mais de um ano, né, conseguimos estudar, nos aprofundar em conteúdos preciosos. Fica o incentivo para você participar com a gente dos estudos bíblicos, tá? Isso é importante para a sua vida, para a sua edificação. Mas pergunta 62, quais são as razões anexas ao quarto mandamento? E o quarto mandamento é guarda o dia de sábado, né? Vamos ler juntos. As razões anexas ao quarto mandamento são a permissão que Deus nos concede de fazermos uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais, o reclamar Ele para si a propriedade especial do dia 7º, o seu próprio exemplo e a bênção que Ele conferiu ao dia de descanso. Isso aqui é muito legal, né? Que Deus, sendo Deus, Ele falou, olha, vocês têm 6 dias para cuidar dos seus interesses, para a glória do meu nome. O que Ele pede? Um dia dedicado, totalmente consagrado a Ele, onde nós declaramos, onde nós paramos de trabalhar e descansamos como uma declaração de que o nosso sustento, a nossa confiança está nele. E esse dia 7º para o cristão é o domingo, este dia onde aqui nós descansamos, onde aqui nós declaramos a nossa confiança em Deus, onde aqui nós somos capazes de parar de trabalhar, de passar um dia sem pensar em trabalho, para voltar nossa mente a Deus e declarar nosso descanso, a nossa confiança está nele. Maravilha. Então, nossa agenda dessa semana, nós temos uma mudança aí, tá? Então, segunda-feira, amanhã, artesanato na casa da irmã Conceição, 1h30, tá? Se você quer participar, se você quer conhecer como funciona o artesanato, fale com a nossa irmã Conceição, dá uma cena aí, Conceição. Todo mundo te vê, essa mulher preciosa, tá? Venha conhecer, tem sido um tempo precioso com as mulheres. Terça-feira, gente, toda semana, na terça, nós temos encontro de oração às 7h30. Nessa terça-feira, nós não teremos, e eu já vou explicar o porquê em seguida, tá? Então, guarda aí. Quarta-feira, pequeno grupo, 7h30, na casa do Rogério e da Neia, onde temos estudado o livro de Apocalipse juntos e desfrutar de um tempo precioso de comunhão. Se você quer conhecer como funciona o pequeno grupo, venha e participe com a gente. Gente, domingo de maneira especial, nós teremos a presença do missionário Kleber, tá? Ele estará conosco, tanto na Escola Bíblica Dominical, tanto no culto, para falar sobre missões. E é sempre precioso da igreja refletir sobre a missão que nós temos,
de compartilhar o Evangelho, os desafios que nós temos, então você não pode perder. Venha estar com a gente, vai ser um tempo precioso. Tá? Então, por que nós não teremos reunião de oração na terça-feira? Porque você está convidado a participar dessa palestra que vai ter na Igreja Presbiteriana do Ático, 7h30, cujo tema é Novas Igrejas para uma Nova Realidade. Pastor Ricardo Agreste é um pastor que tem abençoado o Brasil com o tema de plantação e revitalização de igrejas, com o tema do cuidado e saúde do pastor e tudo mais. E é fundamental que nós reflitamos sobre isso. O pastor Ricardo Agreste, de maneira especial, já abençoou muito a minha vida com as suas mensagens e as suas palestras. Tá? Terça-feira à noite é gratuito. Tá? Então, eu convido você a participar. Quem quiser participar, por favor, fala comigo para a gente organizar as caronas. Infelizmente, eu não estarei aqui para dar carona, porque eu já estarei presente lá no treinamento, vai acontecer de manhã e tarde, na quarta-feira e na terça-feira também. Mas, se você quiser ir, fale com a gente, que a gente organiza a carona para nós estarmos lá. Eu e o presbítero Paulo Henrique estaremos lá, então, olha só, gente, você não pode perder. Né, a presença do pastor e do presbítero lá, tá? Então, o convite está estendido a toda a igreja. É uma reflexão muito boa. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É importante para nós, como igreja, também aprendermos, refletirmos sobre os desafios de sermos igreja no contexto que nós vivemos. No próximo domingo, gente, não teremos classe de novos membros. Tá? Como o missionário vai estar aí, é importante que todos nós participemos. Tá? Eu passei lá no grupo dos novos membros um novo cronograma de qual que vai ser a ideia, tá bom? Então, gente, não perca. Se você quer participar, fale comigo para a gente organizar uma caravana boa para irmos lá, tá bom? E sábado que vem, nós temos bazar de igreja, né? As arrecadações ainda estão abertas, se você tem algo que você quer doar. Nós ressaltamos, gente, doe coisas em bom estado. Tá? Compartilhe coisas de qualidade. Tá? Não compartilhe aquilo que você jogaria fora e que você não utilizaria. Compartilhe coisas de qualidade. Tá bom? Então, sábado, nós temos o nosso bazar das 9 às 5 horas, com o objetivo de arrecadar valores para finalizarmos a nossa obra. Tá? Quer mais informações? Fale com a Mari, fale com minha mãe Leni, que elas estão organizando. Terça-feira, minha mãe estará aqui fazendo uma seleção de roupas, separando roupas. Se você tem tempo e puder ajudar, por favor, compareça, tá? Para que nós possamos organizar todas as coisas para no sábado vender bastante. Tá? Vai ser lá na Irmã Conceição essa separação de roupas. Tá? Nós vamos levar o restante das coisas que estão aqui na igreja, nós vamos lá separar essas roupas e precisamos de gente, de ajuda. Então, pastor, quero ajudar. Fale com a Mari, fale com a minha mãe Leni. Certo? Maravilha? E aqui o nosso sonho, né, nosso projeto que está avançando. Né, então, hoje, especialmente, muito cuidado quando você for nos fundos, usar o banheiro. O piso ainda não está rejuntado, então, se você pisar no cantinho, pode quebrar. Né, então, pise no meio. Tá? Tome cuidado. Por isso, por toda essa reforma, nós estamos tendo o Ministério Infantil. Quando finalizarmos, nós vamos retomar direitinho. Tá? Então, está aí o nosso sonho. E quando será que nós já chegamos, gente? Quando será que nós arrecadamos? Será que 100? Na trave, hein? 99%. Tá? Na trave, bateu na trave, foi quase. Tá? Então, louvado seja Deus. Né, pela generosidade dos irmãos, de parceiros que têm participado. Nós podemos revitalizar o nosso espaço dos fundos, tem mais um espaço que nós podemos utilizar, então louvado seja Deus por isso. Está aí o Bob Esponja, né? Quase. Faltou pouco, né? Glória a Deus. E eu quero chamar os aniversariantes de março aqui na frente, nós vamos fazer uma oração pela vida de vocês. Eu quero chamar então a Bélia aqui na frente, chamar a Rosa. Venha, Rosa, na frente, vamos orar por vocês. Quem mais? Marina não está presente hoje. Simone, a esposa do Rubens. Nós vamos orar pela vida dela também. Tá? Só não vamos cantar parabéns para vocês não ficarem constrangidas. Tá? Mas sabem que vocês são especiais para nós. A vida de vocês é valiosa. Né? Vocês fazem parte da nossa família. Né? Vocês têm o nosso amor, o nosso cuidado.
Fique de pé, estenda a sua mão para cá, vamos orar pelos aniversariantes do mês de março. Pai querido, nós te bendizemos nessa manhã, que o Senhor é o Deus da vida, Senhor. O Senhor é um Deus generoso que doa a vida para nós e que renova todos os dias vida sobre nós. Se nós dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustenta. E louvado seja o seu nome, porque o Senhor renovou a vida, Senhor, sobre a Belle, sobre a Rosa, sobre a Simone, sobre a nossa irmã Marina. O Senhor é Deus bondoso, o Senhor é Deus generoso, Senhor. E nós nos alegramos com a vida dessas pessoas, dessas aniversariantes desse mês. Gente especial para a gente, gente amada, gente que faz parte da nossa família. E nós rogamos que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma delas. Que a sua bondade e misericórdia as persigam por onde quer que elas forem. Que não falte o seu cuidado, a sua presença, o seu amor e a sua bondade sendo derramada sobre o coração delas. Que elas vivam, Senhor, e vivam para a glória do seu nome. Que através de tudo que elas fizerem, no falar, no agir, no fazer, que elas expressem a beleza e a glória do Senhor. Que elas sejam mulheres cheias do seu Espírito Santo, cheias de virtude e sabedoria, para que o mundo conheça o Senhor, através da vida delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos bater palma para os aniversariantes. Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? Não esqueça no final de dar um abraço, falar meus parabéns. Né? Se quiser fazer pix também, bem-vindo, né? Um pix de aniversário. Bem, pode sentar. Show de bola, gente. Então, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Nós estamos chamando de caminho compartilhado. Tá? Esse caminho que nós trilhamos com Jesus não é um caminho solitário. É um caminho que nós trilhamos juntos. E nós vivemos numa cultura onde a nossa formação é muito importante, não é verdade? A nossa formação é extremamente importante. Existe uma ênfase, um incentivo e até mesmo uma pressão sobre qual vai ser a nossa formação. O que será que eu vou ser? Alguns querem se formar médicos, outros querem se formar militares, outros empresários, outros viver para sempre na aba dos pais, né? Tem gente para tudo. E via de regra, a escolha da nossa formação vai definir quem nós somos, a nossa importância e o nosso valor diante da sociedade. Existe uma preocupação sobre a nossa formação. Mas Jesus, ele está mais interessado em que tipo de pessoa nós estamos nos tornando do que a formação que nós temos ou almejamos ter. A preocupação de Jesus é quem você está se tornando. Que tipo de pessoa você está se tornando? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar em que tipo de pessoa você está se tornando? Já parou para pensar em quem você é e no que você está se transformando? Esse é o objetivo de Jesus. Ele quer nos transformar em pessoas que sejam iguais a Ele. Sabe que o interesse de Jesus não é simplesmente em te dar coisas, em te abençoar. O interesse de Jesus é que você seja uma pessoa como Ele. Mas como que Jesus faz isso? Como Jesus nos forma em pessoas iguais a Ele? Um dos meios que Jesus usa para isso é a comunidade. É a igreja. Se você quer ser uma pessoa parecida com Cristo Jesus, saiba disso, você precisa caminhar junto com pessoas. Você precisa de uma comunidade, você precisa de uma igreja. Se você quer ser o tipo de pessoa que é igual a Jesus, se você quer crescer e amadurecer na fé, o caminho para isso você precisa crescer acompanhado de gente. Você não vai ser como Jesus, você não vai crescer em maturidade, você não vai ser uma pessoa melhor se você caminhar sozinho. E esse tema é extremamente desafiador para o nosso contexto, onde nós vivemos num contexto altamente individualista. Saiba disso, você vive num mundo
numa geração, no contexto, onde o indivíduo tem valor supremo. Onde o que importa é você se amar acima de tudo. Os outros que se lasquem. Tá? Esse é o lema da nossa sociedade. Onde nós vivemos e vivemos pensando apenas em nós mesmos. Perdemos o senso de comunidade, de coletividade. Onde a privacidade é o grande lema do nosso tempo. Tá? A vida privada, a vida individual. Onde nós vemos 20 milhões de pessoas que se declaram abertamente desigrejadas. E os desigrejados são o terceiro maior grupo religioso do país. Você acredita nisso? O terceiro maior grupo religioso do país é aqueles que se declaram desigrejados, perdendo apenas para os evangélicos e para os católicos. E esse grupo declara o seguinte: é possível viver a fé cristã sozinho. É possível ser crente sem a igreja. É isso que esse grupo declara. E as frases são típicas. Eu posso buscar a Deus sozinho no meu quarto. Por que ir à igreja? Se eu posso encontrá-lo no meu quarto? Né? É claro que você pode encontrar Deus no seu quarto, mas isso não é toda a verdade. Eu posso buscar a Deus em qualquer lugar, por que eu preciso ir na igreja? São as frases típicas. Ou a melhor, aquela que dá arrepios, né? Eu não preciso ir à igreja porque eu sou a igreja, né? São essas frases típicas dos desigrejados que querem afirmar o que é possível ser cristão, caminhando sozinho. Além disso, nós não vivemos apenas numa cultura altamente individualista, nós vivemos numa cultura altamente consumista e descartável. Se um produto estragou, eu jogo fora e compro outro na Shopee, né? E eu sei que o seu carrinho na Shopee está cheio, hein? Deus está me revelando. Seu carrinho na Shopee, cuidado com seu carrinho na Shopee. Só que essa dinâmica de consumo e descarte também se reflete nas nossas relações. Se um relacionamento não vai bem, eu descarto, procuro outra pessoa. Se eu vou à igreja, alguém não me tratou bem, ou se o som falhou, ou se o pastor falou alguma besteira, eu jogo fora e vou procurar outra igreja melhor. Se eu não gosto de um emprego, eu me demito e procuro outro lugar. A dinâmica da nossa cultura consumista se reflete nas nossas relações. E é diante desse desafio do individualismo, do consumismo, que a sabedoria bíblica nos revela que não tem como crescer na fé sozinho. Porque um dos caminhos que Jesus escolheu para nos formar com seres humanos parecidos com Ele é o caminho da comunidade, da comunhão, da caminhada conjunta. Você quer crescer na fé cristã? Você precisa crescer acompanhado de gente. E eu quero ler com vocês Hebreus 10, versículos 24 e 25. O texto vai ser projetado, mas fique à vontade para acompanhar na sua Bíblia. Hebreus 10, 24 e 25, o texto diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, colocamos nossa vida diante do Senhor. Estamos com os corações abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Fale conosco, que de fato nessa manhã nós sejamos desafiados pela sua palavra, para não sermos mais os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Então o livro de Hebreus ele foi escrito com o objetivo de revelar a supremacia e a superioridade de Jesus. Então o livro de Hebreus foi escrito com o seguinte objetivo: não existe ninguém maior, não existe ninguém que é superior, não existe ninguém que é mais supremo e mais importante do que Jesus. O livro de Hebreus tem esse objetivo, para mostrar que todas as coisas nessa vida perdem o brilho diante de Jesus. Ele é uma pessoa fantástica. Ele é extraordinário, Ele é glorioso.
Então, se nós lermos os versículos anteriores deste mesmo capítulo, nós vamos ver que eu e você não tínhamos acesso a Deus por causa dos nossos pecados, mas agora nós podemos ter livre acesso a Ele, não por meio dos sacrifícios de animais, como era no Antigo Testamento, mas por meio de um único e suficiente sacrifício, o sacrifício do Filho de Deus, onde Cristo Jesus na cruz, a si mesmo se entregou, Ele assumiu o nosso lugar, carregou sobre si os nossos pecados, a nossa rebeldia, abrindo dessa forma um novo e vivo caminho, onde eu e você agora podemos nos aproximar de Deus, com a consciência limpa, com o coração purificado pelo sangue de Cristo Jesus, onde sobre nós não está mais a condenação de Deus, onde agora sobre nós está o amor de Deus, e nós podemos acessá-lo livremente por meio de Cristo Jesus. Então, a partir disso, o autor de Hebreus passa a ensinar como nós cristãos devemos viver, uma vez que nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. Essa pergunta que o autor de Hebreus vai responder a partir de agora. Beleza, nós temos livre acesso a Deus Pai por meio de Cristo Jesus, então como viveremos? Nós vivemos incentivando uns aos outros. Nós vivemos incentivando uns aos outros. Essa é a primeira resposta que o autor de Hebreus vai dar a partir do versículo 24. Uma das frases que eu ouço com muita frequência na igreja é a seguinte: eu não vou à igreja por causa das pessoas. Eu vou à igreja por causa de Deus. E nós ostentamos essa frase como se essa frase fosse verdadeira. Eu não vou à igreja por causa das pessoas. Vou na igreja por causa de Deus. Talvez você já tenha dito essa frase. Talvez você considere essa frase verdadeira, mas essa frase, ela é enganosa. Porque essa frase é um reflexo da nossa cultura que promove o individualismo. Essa frase comunica que o que importa quando eu venho à igreja é o meu relacionamento com Deus. O outro não importa tanto assim. O meu compromisso quando eu venho à igreja é Deus. Eu quero agradar a Deus. Os outros, cada um cuide de si. Né? Essa frase revela isso. Onde nós temos o nosso olhar voltado para Deus, mas nos esquecemos do outro. Onde o outro é responsável por si mesmo. Para entendermos melhor porque essa frase é enganosa, pensemos em Jesus. Por que Jesus veio ao mundo? A resposta é por causa do Pai, obviamente, né? Ele veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, para glorificar o Pai, e ele veio ao mundo para obedecer o Pai. Mas Jesus também veio ao mundo por causa de nós. Ele veio por causa do Pai, por causa da vontade do Pai, mas ele também veio ao mundo por causa de nós. Porque ele nos amou. Ele veio ao mundo para a nossa salvação, para o nosso benefício. Então uma coisa não exclui a outra. Você vem aqui por causa de Deus, sim. Mas você também vem aqui por causa das pessoas que estão aqui. Gente, nós não vamos crescer e amadurecer na fé se nós não aprendermos o caminho do amor. E o caminho do amor se aprende convivendo com gente. Que o apóstolo João já disse em sua primeira carta: se você não se importa com o seu irmão que você vê, então você não se importa com Deus que você não vê. Não tem como. O caminho do amor a Deus passa pelo caminho de aprendermos a amarmos uns aos outros. Se não amarmos uns aos outros, não aprenderemos a amar a Deus. Se você quer aprender o caminho do amor, você precisa aprender a conviver com gente. Por isso o autor de Hebreus afirma: consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Só para você ter uma ideia, essa palavra considerar, quando nós traduzimos a palavrinha lá no original grego que o Novo Testamento foi escrito, significa literalmente olhar para o outro e traçar um plano de ação.
Essa palavra considerar significa se concentrar no outro. É tomar uma postura, uma decisão em relação aos nossos irmãos na fé. Então, quando você vem à comunhão, sabe o que você deveria se perguntar? Não é se a palavra vai ser boa. Não é se o som vai ser bom. Não é se as coisas vão acontecer da maneira como te agrada. Você deveria vir à igreja com o seguinte pensamento: como eu vou abençoar os meus irmãos que estarão lá hoje? Qual vai ser a minha atitude com eles? Como eu posso abençoar os meus irmãos que estarão lá? Veja que é uma pergunta totalmente diferente. Eu não venho até aqui esperando que algo aconteça de acordo com aquilo que eu quero, da forma como eu quero. Eu venho aqui com uma outra mentalidade: como eu vou abençoar as pessoas que estão lá? Isso deveria ser o nosso coração quando a gente vem à igreja. Quando nós viemos até o culto, não é vir à igreja pensando apenas em si mesmo, mas o objetivo é olhar para o outro e traçar um plano de ação de como eu vou abençoar as pessoas que estão aqui. Mas que plano de ação é esse? Né? O que o apóstolo Paulo quer dizer com se concentrar no outro, em olhar para o outro e traçar um plano de ação? Não é olhar para o outro e se concentrar na vida do outro para fuxicar, para fofocar. Se você faz isso, se interessa no outro só para fuxicar, só para fofocar, Jesus está tocando no seu ombro agora e dizendo: filho, pare. Não é esse o objetivo. Filho, pare. A gente não se interessa pela vida do outro para fuxicar, para fofocar. Não, não é esse o objetivo. Que plano de ação é esse? Qual deve ser a sua atitude, a minha atitude com as pessoas que estão aqui? Por que que eu estou na igreja? Qual que é o propósito de estarmos aqui? Considerarmos-nos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Você está aqui para incentivar o seu irmão que está do seu lado ao amor e às boas obras. Então veja, o objetivo de você estar aqui não é só para você pensar na sua relação com Deus. É para você olhar para o outro que está aqui, traçar um plano de ação que consiste no quê? Incentivar aqueles que estão aqui ao amor e às boas obras. Estamos aqui para incentivarmos uns aos outros. E essa palavra incentivar também tem um significado muito interessante. Essa palavra incentivar significa provocar um forte sentimento em alguém, que pode ser tanto para o bem como para o mal. Em algumas passagens da Bíblia, incentivar significa provocar uma grande raiva em alguém, provocar uma grande indignação. Infelizmente, isso é verdade na igreja. Vão ter irmãos aqui que vão te tirar do sério, tá? Vão ter irmãos que vão causar aqui sentimentos negativos em você. Mas são nessas situações que Jesus quer moldar o nosso caráter. Jesus quer moldar o nosso caráter com aqueles que são diferentes de nós, com aqueles que nos desafiam. Mas o incentivo que o autor de Hebreus está dizendo aqui é nos incentivar ao amor e a boas obras. Gente, aqui é o lugar onde nós incentivamos uns aos outros a fazer aquilo que é certo. Você está aqui para incentivar aqueles que estão aqui. Aqui é o lugar para você levar um choque mesmo. Não só do pastor, de todos que estão aqui. Para que nós possamos sair daqui e praticarmos o bem. Para ajudarmos os necessitados, aqueles que estão doentes, para visitar os doentes, para glorificar a Deus neste mundo, para compartilhar o Evangelho. Nós viemos até aqui para levar um choque de realidade. Para que possamos viver para Deus, e nós nos incentivamos a isso, para que juntos possamos praticar o amor e as boas obras. É por isso que você está aqui. Você não vem aqui com o objetivo de ser abençoado, você vem aqui para abençoar as pessoas que estão aqui. Isso muda tudo. É aqui onde a gente dá um choque: meu irmão, faça o bem. Meu irmão, faça aquilo que é certo. Meu irmão, a gente precisa visitar fulano, vamos visitar junto. A gente precisa orar pelos doentes, vamos orar junto. Gente, a gente precisa compartilhar o Evangelho, vamos compartilhar junto. A gente está aqui para se incentivar.
para vivermos a vida de Deus juntos. Então por que você está aqui? Por que você está na igreja presbiteriana Olaria? Você pode estar aqui movido por um profundo senso individualista. Mas você deveria estar aqui hoje não apenas pensando em você, mas focado e determinado em servir, incentivar, energizar os seus irmãos que estão aqui. Jesus não veio ao mundo pensando em si mesmo. Jesus veio ao mundo para nos salvar, para o nosso bem, para nos servir. E nós fomos chamados para agir como Ele. Nesse chamado de Jesus, façam o que vocês me viram fazer. Se eu vim para servir, vocês também vieram para servir. Para o benefício dos outros que estão aqui. Então, se nós temos livre acesso ao Deus Pai, nós estamos aqui para incentivarmos uns aos outros. Não para agirmos como consumidores, mas para agirmos como servos uns dos outros. Onde eu quero crescer, mas eu quero te ver crescendo também. Onde eu quero avançar na fé, mas eu quero que você avance na fé também. É um caminho compartilhado, é um caminho conjunto. Mas como nós cristãos devemos viver uma vez que nós temos acesso a Deus Pai por meio do sacrifício de Jesus? Então nós incentivamos uns aos outros e nós permanecemos juntos. E a permanência é uma palavra muito difícil para a nossa cultura. Nós permanecemos juntos. Em nenhum lugar das Escrituras você encontrará apoio à ideia de cristãos vivendo isolados. Nenhum lugar. Você pode chegar em casa hoje e falar, não, quero ver. Vou ler Gênesis e Apocalipse. Em nenhum lugar você vai ver um incentivo para você viver sozinho. Muito pelo contrário, aqueles que por algum motivo foram afastados da vida comunitária, o anseio profundo era de estar em comunhão com as pessoas. Veja só o que o apóstolo Paulo fala para Romanos. A carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 11. Eu anseio em vê-los, olha só. Eu desejo estar com vocês, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Eu desejo estar com vocês, olha só, para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. O apóstolo Paulo fala que muitos motivos estavam impedindo ele de chegar até lá. Mas qual que era o anseio dele? Anseio estar com vocês. Para quê? Para nos encorajarmos. Veja que o apóstolo Paulo não era o suprassumo, ele também era gente. Também precisava de incentivo. Também precisava de encorajamento. Por isso o autor de Hebreus continua dizendo, não deixemos de reunir-nos como igreja, como é o costume de alguns. Não deixemos de congregar. É possível que o autor de Hebreus aqui tenha em mente um grupo de judeus cristãos que estava abandonando a comunhão, estava abandonando até mesmo a fé por causa dos gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. E esses gentios estavam se convertendo ao evangelho e estavam entrando na igreja. E os judeus, por inúmeros motivos, se consideravam melhores do que as pessoas de outros povos, porque Deus os havia escolhido. No Antigo Testamento, Deus escolheu Israel, dentre todas as nações, para ser o seu povo. Então, eles se sentiam orgulhosos desse privilégio. Não, nós somos o povo de Deus. E por isso eles desprezavam aqueles que não eram judeus. Então, quando veio o Evangelho, e os apóstolos começaram a pregar, não, judeus e gentios são iguais, eles se sentiam insultados. Falaram, eu? Igual um gentio? Não, negativo. Eu tendo o mesmo direito que eles, eu tendo que conviver com eles, com essa gente impura? Não. Negativo. Né? Os objetivos que alguns abandonam a fé não são semelhantes? Não, deixei de ir à igreja porque lá tem um bando de hipócrita. Já ouviu isso? Não, não vou na igreja porque lá só tem gente hipócrita. Automaticamente a pessoa está se colocando num degrau superior, afirmando que ela não é hipócrita,
e que ela é melhor do que os outros que estão aqui. Quando a gente deveria virar para elas e falar, não, pode vir, tem lugar para mais uma hipócrita também, né? Tem lugar para mais um também no nosso barco, porque a igreja é lugar de gente imperfeita, que está sendo santificada por Cristo Jesus. Tem lugar para mais um também, pode vir, né? Que ninguém é perfeito, não. Não, eu deixei de ir à igreja porque as pessoas são difíceis demais. E quem fala isso é um alecrim dourado, né? Um doce, um amor de pessoa, né? Outros abandonam a igreja porque não conseguem resolver as diferenças. Basta um conflito, basta uma fala entendida de maneira equivocada, basta uma frustração, basta uma expectativa não correspondida, basta alguém com um pensamento diferente, basta discordarem de mim para eu descartar a igreja. Não, lá na igreja tem um povo de direita, eu não vou lá não. Não, lá na igreja tem um povo de esquerda, não vou conviver com esse povo. Só que se você olhar para o grupo de discípulos que Jesus chamou, você olharia e falar, cara, isso não vai dar certo. Esse grupo aqui, não vai dar certo. Tinha cobrador de impostos, da extrema direita. Tinha zelote, da extrema esquerda. Tinha empresário, tinha contador, cuidado com os contadores. E tudo isso convivendo junto, quem olhasse para esse grupo e falar, cara, que isso aqui? Não vai dar certo. Igreja é isso, é um lugar que nós olhamos, não vai dar certo. Onde Jesus reúne todo mundo e fala, agora vocês vão aprender a amar uns aos outros. Nas suas diferenças. Com pensamentos diferentes. Vocês vão aprender a amar. Porque Jesus reconciliou o que era irreconciliável. Se tinha uma coisa que não daria certo, era o nosso relacionamento com Deus. Deus é santo, nós somos pecadores, mas Jesus deu um jeito. E por isso, uma das coisas mais gritantes do Novo Testamento é judeu convivendo com gentio. Porque o Evangelho é, se Deus reconciliou vocês em Cristo Jesus. Reconciliar judeu e gentio é fichinha. Reconciliar esquerda e direita também. Nós estamos aqui, apesar das nossas diferenças, aprendendo a amar um ao outro. Mas o que nós não nos damos conta é que é por meio das diferenças, dos conflitos que às vezes surgem na igreja e nas relações, que Jesus nos ensina a ser como Ele é. Não é naquilo que é confortável. Jesus quer te colocar em situações extremamente desconfortáveis, para que você possa aprender a ser como Ele é. Porque se a igreja fosse um lugar perfeito, não haveria imperativos nas Escrituras como perdoem-se uns aos outros. Como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Se fosse um lugar que fosse tranquilo, não precisaria de perdão. Perdoem-se uns aos outros, assim como Cristo perdoou vocês. Então, como eu vou aprender a perdoar se na primeira faísca eu troco de igreja? E não abre espaço para o perdão, para a reconciliação. Nunca vou aprender a ser como Jesus. Carreguem o fardo uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Isso é imperativo. Você sabe, carregar fardo não é bom. Carregar 50 quilos de cimento no ombro não é fácil. Carreguem o fardo uns dos outros. Se a igreja fosse um lugar tranquilo, não haveria imperativo, sejam pacientes uns com os outros. Tolerem uns aos outros, chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. Gente, é na convivência que às vezes se torna difícil, que Jesus está nos formando em pessoas parecidas com Ele. Se nós temos acesso ao Pai por meio de um sacrifício que é de Cristo Jesus, nós permanecemos juntos, nós insistimos uns dos outros, nós não desistimos facilmente. O problema é que nós achamos que existe amor sem cruz. Se você não está disposto a carregar uma cruz, você nunca vai aprender a amar. A maior expressão de amor conhecida da história é uma cruz, onde Jesus, tendo nos amado, nos amou até o fim, amou até as últimas consequências.
E a gente acha que o caminho do amor é fácil. A gente acha que o caminho do amor é aquele sentimento de paixão, né? Borboleta no estômago. Não. Você quer aprender a amar, você precisa aprender a carregar uma cruz. Se você não carregar uma cruz, você nunca vai aprender a amar. Se você não consegue lidar com as diferenças, com os dias difíceis, com os insultos, você não vai aprender a amar. Cristãos não abandonam seus irmãos por qualquer motivo. Nós insistimos uns nos outros, nós permanecemos juntos. Assim como Cristo permanece em nós, apesar de nós permanecemos uns com os outros. No casamento é assim. Se você quer permanecer casado, você sabe que você vai ter que lidar com muita coisa difícil. Vai ter que engolir sapo, vai ter que perdoar, vai ter que ser paciente, vai ter que ser tolerante, senão não vai dar certo. E na igreja também é assim. E é assim que nós somos moldados por Jesus. Se você quer aprender a amar, leia 1 Coríntios 13. O amor não se ressente facilmente. E tem gente na igreja que se ressente facilmente. Mas o amor não se ressente facilmente. O amor permanece. O amor é paciente. O amor é longânimo. Você não vai aprender a amar se você não aprender a permanecer com as pessoas. A lidar com as diferenças. O problema é que nós vivemos na sociedade do bem-estar. Se alguma coisa não está boa, eu vou para outro lugar. Você não vai aprender a amar assim, eu sinto muito. Se você não conseguir aprender a amar as pessoas que estão aqui, você não vai amar pessoas em outro lugar. Nós permanecemos juntos. Nas nossas diferenças, nos nossos conflitos, nós insistimos uns nos outros. Esse é o caminho do amor. Veja essa fala de João Calvino. Essa advertência, pois, vem a ser mais que necessária a todos nós, a fim de sermos encorajados a amar antes que a odiar, e não nos separarmos daqueles a quem Deus nos uniu. Por certo que o menosprezo direcionado a algum irmão, a rabugice, ele é do século XVII, então fica tranquilo com o linguajar dele, tá? A inveja, a supervalorização de nós mesmos, bem como outros impulsos nocivos, claramente demonstram que ou o nosso amor é gélido, ou que ele realmente não existe. O grande problema das Escrituras, e que é o grande lema da sociedade que nós vivemos, é a supervalorização de nós mesmos. Onde as Escrituras vão dizer, meu amigo, você não vem primeiro. Você quer aprender a se amar adequadamente? Ame a Deus e ame ao próximo. E se coloque no seu devido lugar. Mas a sociedade terapêutica que nós vivemos é, não, você precisa se amar acima de tudo. E as Escrituras vão dizer para você, tá aí o problema. O problema é a supervalorização de você mesmo. Seja na sua autopromoção, ou seja na sua autodepreciação, o problema é que nos concentramos demais em nós mesmos. Quando as Escrituras nos convidam a ame a Deus em primeiro lugar. E ame ao seu próximo. Se você aprender esse caminho, você vai se amar de maneira adequada. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. E essa palavra no grego vem do grego parakaleo. Gente, a mesma expressão utilizada ao Espírito Santo de Deus, que permanece nos consolando, e permanece puxando a orelha também. Esse encorajar é consolar, é dizer palavras de consolo e conforto.
é consolar aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão sofrendo. Aqui é o lugar onde as pessoas devem encontrar consolo e conforto. Mas essa expressão também significa advertir. É às vezes virar para o outro que está aqui e dizer: meu irmão, o caminho que você está trilhando vai dar ruim. Ambas as coisas nós fazemos em amor. Consolamos, exortamos em amor. E não é só o pastor que é responsável por fazer isso, tá? O autor de Hebreus está dizendo que é responsabilidade da igreja fazer isso. Nos encorajarmos uns aos outros, consolarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros. Nós não podemos ser como Caim, que quando confrontado por Deus, afirmou: eu não sou responsável pelo meu irmão. Nós devemos ser como Jesus, que se responsabilizou por uma culpa que não era dele, em benefício dos seus irmãos. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Se você quer aprender a ser igreja, se você quer crescer em amor, você é responsável pelas pessoas que estão aqui. Gente, só assim nós vamos crescer em amor. Aprendendo a permanecer juntos, apesar das nossas diferenças. E qual que é a motivação que o autor de Hebreus está nos dando? O dia se aproxima. O nosso Senhor está vindo. O objetivo de quando Jesus voltar não é só eu estar pronto, é nós estarmos prontos juntos, é nós estarmos preparados juntos, para que quando Jesus perguntar nesse grande dia: Paulo, onde está Paulo Henrique? E eu poder falar: está aqui, Senhor. Nós caminhamos juntos, baleados juntos. Onde está a Conceição? Está aqui, nós caminhamos juntos. O objetivo não é só você chegar lá, é nós chegarmos lá juntos. Então, concluindo, gente, em Cristo Jesus, nós estávamos longe de Deus. Nós fomos trazidos para perto. Assim como a minha mão está ligada ao meu corpo, nós estamos unidos a Cristo, ligados em seu corpo. Isso é maravilhoso. Nós somos alimentados por Jesus, nós somos nutridos por Jesus. Em Jesus nós somos aceitos, perdoados e amados. Nele encontramos segurança e satisfação. Isso é maravilhoso, nós nos deleitamos nisso. Mas Jesus não apenas nos reconcilia com o Pai, Ele nos reconcilia uns com os outros. E se nós trilhamos o novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus, isso significa que nós não trilhamos os velhos caminhos mais. Nós não trilhamos o caminho da cultura, não trilhamos o caminho do individualismo, onde o que importa sou eu. Não trilhamos o caminho do consumismo, onde as pessoas se tornam descartáveis. Não trilhamos o caminho do orgulho, onde eu me sinto melhor do que as pessoas e as desprezo por isso. Imagina se Deus fosse individualista. Se Ele só pensasse em si mesmo. Imagine se Deus nos descartasse porque Ele não foi com a nossa cara. Ele acordasse pela manhã: Paulo lascou, não fui com a sua cara hoje, já era. Imagine se Deus fosse orgulhoso e nos desprezasse. Nós trilhamos, gente, um novo e vivo caminho. Um caminho comunitário, onde o que importa é servirmos uns aos outros. É um caminho não de individualismo, mas de compartilhamento e perseverança, onde nós insistimos uns nos outros e não nos descartamos por qualquer motivo. Um caminho de humildade, onde nós consideramos o outro superior a nós mesmos, como Paulo afirma em Filipenses 2. Um caminho onde não há desprezo, nem arrogância, mas compreensão, acolhimento. É trilhando esse caminho juntos que nós crescemos e amadurecemos, nos preparando juntos para o grande dia, onde aquele que abriu o novo e vivo caminho nos levará até a linha de chegada. E nós chegaremos juntos lá.
O objetivo é chegarmos juntos. Vocês já ouviram falar desses dois personagens? Frodo, bolseiro, Samwise Gamgee. Que eles estão numa grande jornada para destruir o anel do poder, o anel de Sauron. Né? E o primeiro livro já do Senhor dos Anéis é conhecido como Sociedade do Anel. Eles não conseguiriam concluir essa missão sozinhos. Sou louco por esse filme. Só que Frodo é encarregado por carregar o anel. Só que o problema é que esse anel é o anel do poder. O anel que corrompe as melhores pessoas. E Tolkien quer dizer que o poder corrompe as melhores pessoas. A ganância corrompe as melhores pessoas. E no meio da jornada eles têm os seus conflitos. Frodo, ele às vezes é dominado pela ganância e o poder do anel. Mas Sam continua do lado dele. Tem cenas que Frodo despreza Sam, mas Sam continua ao lado dele. Tem cenas que Frodo confia mais no Sméagol, que é uma criatura sorrateira, do que Sam. Mas Sam continua ao lado de Frodo até o fim. Mesmo com o desprezo, mesmo com a arrogância de Frodo, muitas vezes dominado pelo poder de anel, Sam continua ao lado dele. Até o final da história. E uma das frases marcantes é: eu não posso carregar o anel por você, mas eu posso carregar você. Essa deveria ser a nossa relação como igreja. Por mais que possamos ser capazes de ferir uns aos outros, desprezar uns aos outros ao longo da jornada, nós permanecemos juntos, porque nós sabemos o fim da jornada. Nós sabemos que no fim você será glorificado, eu serei glorificado. E por isso eu insisto em você. E por isso vocês insistem em mim. Até o fim. Onde eu não posso carregar a sua dor, mas posso carregar você às vezes. Essa é a relação que nós temos como igreja. Nós permanecemos juntos. Até o grande dia que o nosso Senhor vai voltar. E vai nos levar para lá juntos. Eu não vou subir sozinho. Você não vai subir sozinho. Nós vamos subir juntos. Por isso eu tenho 2 desafios para você essa semana. Mande mensagem para um enfermo essa semana. Ore junto com ele. Nós temos o presbítero Raimundo, que faz meses que não vem na igreja. Está se recuperando. Manda uma mensagem para ele. Liga para ele. Ore com ele. Nós temos a Eliane, que passou por uma cirurgia complexa, onde ela quase perdeu a vida. Manda uma mensagem para ela. Liga para ela. Ore com ela. Paulo Andrade faz mais de 2 meses que não vem à igreja. E eu fiz uma ligação para ele e falou: isso é tudo que eu precisava. Mande uma mensagem para ele. Liga para ele. Ligue para a Marina, que está desesperada com a filha. Nós estamos aqui para encorajarmos uns aos outros, para servirmos uns aos outros. E por último, não trilhe o caminho do individualismo e do consumismo. Se conecte com essa igreja. Se conecte com as pessoas que estão aqui. Participe dos momentos de comunhão. Não só domingo, nós temos a terça de oração, nós temos um pequeno grupo. Se conecte com as pessoas que estão aqui. Você vem à igreja por causa de Deus, mas deveria vir por causa das pessoas também. Para incentivar aqueles que estão aqui. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tão grande salvação que nós temos no Senhor. Onde nós estávamos longe e agora estamos perto e podemos ter acesso a Deus. Onde diante de Deus, do Criador de todas as coisas, nós nos deparamos com um amor perfeito. Nós nos deparamos com perdão. Nós nos deparamos com promessas tão preciosas, onde nós temos a certeza de que nós somos os seus filhos, onde nós temos esperança de dias muito melhores do que este que nós vivemos. É maravilhoso pertencer ao Senhor. Mas o Senhor nos chama para vivermos juntos.
Porque é na caminhada conjunta que o Senhor está moldando a gente. É lidando com o diferente que está aqui, com pessoas que são diferentes de nós, que o Senhor nos convida a sermos como o Senhor é, a sermos pacientes, a sermos amorosos, a amar como o Senhor nos amou, a perdoar como o Senhor nos perdoou, a sermos pacientes como o Senhor é conosco, a sermos humildes como humilde e manso é o Senhor Jesus. Então nos ajude, Senhor, para que nessa jornada com a igreja, nós possamos ser como o Senhor é. Onde aqui, Senhor, nos desgastando uns com os outros, que nós possamos aprender a amar. Onde percebemos que o caminho do amor nem sempre é fácil, mas é o caminho que glorifica o Seu nome. Então aqui, Senhor, junto com essa família que está aqui, que nós possamos crescer juntos e sermos semelhantes ao Senhor. Onde estejamos preocupados não apenas em crescermos, mas que eu esteja preocupado em ver o outro crescendo também, em ver o outro se desenvolvendo também, e incentivar o outro a não desistir, a seguir em frente. Nos ensine a sermos presença na vida uns dos outros, Senhor, para que quando o Senhor voltar, que não apenas eu esteja pronto, mas que nós estejamos prontos, aguardando pela vinda do Senhor. Faz isso com a gente, em nome de Jesus, amém. Então você que nos visita, seja muito bem-vindo, volte sempre, a casa é sua. Para aquele que nos visitam pela primeira vez, nós temos uma lembrancinha, você vai receber uma sacola de cor verde, para declararmos para você, você é bem-vindo em nosso meio. Mas se você vier pela segunda vez, você vai receber uma segunda sacola de cor azul, para dizer para você, fique com a gente. Nós queremos caminhar com você. Sejam muito bem-vindos, a casa é sua. Tá? Vamos ficar de pé.